Boa tarde. Eu digo boa tarde porque eu tô gravando à tarde. Mais uma vez aqui para fazer mais um vídeo. Espero que todos gostem. Hoje o que eu vou contar não tem nada assustador e ao mesmo tempo tem, porque para nós naquela época era assustador. Eu, quando tinha a idade de ir na escola, o meu pai mandou eu morar. Desculpe o barulho, é que passa carro vendendo coisa aí na rua e faz um barulhão. E então peço desculpa, tá? Quando eu era criança, na idade escolar, o meu pai me mandou morar com uma tia, porque eu tinha uma prima que ela era sozinha para ir para a escola e era um caminho muito longo. Não lembro muito bem a quilometragem, mas tipo 3, 4 quilômetros, né? E tudo deserto, não tinha assim muita casa pelos caminhos, era tudo roça, mato, era mata fechada, era lavoura, né? E então era tudo, não tinha casa, então era caminho assim bem sozinho mesmo, sabe? Então eu fui morar com essa tia pra gente ir pra escola junto, porque o meu pai não sabia negar nada pra ninguém, então ele fez ele fez isso, ele me mandou morar com a minha tia pra ir pra escola com a minha prima. Não foi ruim pra mim não, foi bom, apesar da saudade que eu sentia, né, da minha família, meus irmãos, minha mãe. E eu gostava de morar com essa tia. Minha tia era muito amorosa, muito carinhosa, apesar de ser o jeitão dela meio seco. Assim, não demonstrava muito o que sentia, mas ela era muito boazinha. Tudo que ela fazia para as filhas dela, ela fazia para mim. Comprava roupa para mim, quando comprava para as filhas dela. Levava uma vida bem difícil, sabe? É assim, com muita economia, mas não faltava nada. Uma coisa que eu adorava e ela fazia sempre, ela fazia polenta à noite, no outro dia ela fatiava essa polenta e colocava na chapa do fogão a lenha e a gente comia com café antes de ir para a escola. Então a gente enchia a barriguinha e ia embora e vamos caminhar. E a gente ia para a escola, tinha trecho assim que tinha areia, muita areia fofa na estrada. E de manhã tudo bem, mas à tarde, quando a gente voltava, né, no sol do meio-dia, meio-dia e meio, por aí, aquela areia queimava o nosso pé. E de manhã, quando a gente passava, tava a areia assim, meia assentada ainda, né? A gente via aqueles rastros de cobra, cada rastro de cobra bem grossa mesmo, sabe? Que passavam, assim, de cada 10 passos tinha um rastro de cobra que tinha atravessado o caminho. E uma vez a gente ia indo e a cobra estava atravessando. Aí a gente esperou, aí ela subiu no barranco e foi embora. Então nesse ponto era assustador. E, e a gente fazia essa caminhada todos os dias, inclusive de sábado, que antigamente tinha aula de sábado. Mas a gente foi um período muito bom, muito gostoso da minha vida. Eu gostei muito de morar lá. E nos fins de semana aí a minha tia levava eu para ver a minha família, sabe? E a gente ficava um pouquinho lá na minha mãe e depois ia embora. Até uma vez, eu nunca esqueço isso, eu escutei uma conversa da minha mãe, né, com a minha tia. Aí eu fiquei encucada com aquilo, né? Porque antigamente tinha um jeito estranho de falar, que ia ter um filho, né? A minha tia falou, para quando que você vai ficar doente? A minha mãe falou, acho que essa noite, essa noite eu vou ficar doente. Eu falei, nossa, como que pode, né? Vai ficar doente, como é que ela sabe que vai ficar doente? Mas guardei aquilo pra mim, né? Não comentei nada. Aí, quando foi de noite, aí nós fomos embora, fomos para casa da minha tia. Era longe, nós tínhamos que andar pro meio
cafezal, cortava caminho, sabe? Então, passava por meio de cafezais e mais cafezais e trilhas e tinha um descidão para descer lá para casa da minha tia. Ela morava lá embaixo, perto do ribeirão. A gente brincava muito nesse ribeirão. Então à noite eu, a gente estava já pronto para ir dormir. Meu pai apareceu lá porque a avó dessa minha prima, a sogra da minha tia, ela era parteira. Então, o meu pai foi lá buscar a, a sogra dele como é que fala? Para ir lá fazer o parto da minha mãe. E aí a gente, eu não lembro se foi a sogra dele ou era minha tia, uma outra tia que estava lá e o meu pai foi buscar. Só sei que meu pai apareceu lá para avisar que a minha mãe ia ter um filho aquela noite. Aí eu fui dormir preocupada com a minha mãe, né, e tal, mas passou. Outra coisa que marcou também a minha estadia lá na casa da minha tia foi uma vez, numa noite, ainda estava meio acordada, né, no meio da noite. Acho que acordei com algum barulho, não sei. Aí a hora que eu olhei na porta do quarto, assim, o nosso quarto dava na cozinha, né? Então, o que eu olhei, eu vi uma espécie de carneiro passando, um carneiro enorme andando. Aí eu fiquei em dúvida, falei, mas será que o meu primo tá querendo assustar a gente? Colocou um pelego nas costas e saiu andando. Mas pra quê? Tava todo mundo dormindo. Pra quê? Com intenção de quê? E outro, ele não sabia que eu tava acordada. E eu vi aquele carneiro passando ali em frente à porta. Isso também marcou muito. Aí, e outro episódio muito interessante também, que nunca esqueço, que foi traumatizante para mim, né? Morreu um vizinho da minha tia. Eu não lembro o nome, né? A minha prima deve lembrar. Se ela ver esse vídeo aqui, ela vai lembrar quem era. E era a esposa de um sitiante lá perto, não lembro agora o nome. E aí ele era, se eu não me engano, uma família Medeiros, mas não tenho certeza. E, e aí a gente foi, né, no velório, porque todo mundo ia. E não tinha essa de não vou levar criança, porque nem tinha com quem deixar, né, a gente. Então todo mundo ia. Aí chegamos lá, foi ficando tarde, eu fiquei morrendo de sono, aí dormi numa cama lá, deitei lá e dormi. Aí a minha tia resolveu ir embora, né? Porque resolveu deixar eu lá dormindo e foi embora. No outro dia de manhã ela ia vir de novo para ir no enterro, né? E antigamente velório era na casa da pessoa, não é igual agora que tem os velórios, né? As, os lugares certos para fazer um velório. E daí aí eu dormi. Quando foi no dia seguinte, aí quando foi de manhã, acordei, tava aquele silêncio, né? Não tinha quase ninguém ali. Todo mundo acho que tinha ido embora, tinha ido dormir. Olhei todo mundo, uma casa estranha. Aí eu levantei, fui vendo só gente estranha, só gente estranha. Eu fui ficando apavorada, virei chorar, abri a boca no mundo, né? Aí vieram me acudir, falaram assim, calma, a Catarina foi embora e ela já volta, ela só foi lá, mas já volta, não se preocupa, daqui a pouco ela tá aí. Ai, mas eu fiquei, sabe, sentimento assim de abandono, aquele trauma ai, ficou a vida inteira isso aí, né? Ficou assim, aquele trauma de perda. E aí, nossa, foi terrível, terrível. Que depois eu nem me lembro mais o que aconteceu depois. Porque o único sentimento que ficou em mim foi esse sentimento de pavor, de medo,
de abandono, né? E eu só faltei, é porque eu era muito tímida e muito educada. Senão eu tinha falado para minha tia, por que me deixou? Por que me abandonou? Mas eu não falei nada disso, coitada da minha tia. Quando ela chegou, ela viu que eu estava lá, amuadinha lá, né? Todo mundo já tinha me consolado, já tinha me dado café da manhã, né? Aí ela foi lá e eu falei assim, aí falaram para ela, né? Ai, ela estava chorando. Aí ela veio e falou, ai, eu deixei você dormindo porque não compensava acordar você para ir, porque a gente ia voltar logo, então a gente deixou você dormindo. Aí eu só falei, tá, tá. E essa minha prima, acho que ela vai lembrar de algumas coisas também, mais ou menos isso. Eu sei que foi esse fato que eu resolvi contar hoje, foi um dos que marcou. Eu tô contando assim aos poucos tudo que marcou a minha vida. Então, foi um prazer falar de novo com vocês e eu agradeço imensamente de estarem curtindo meus vídeos, né? Desculpa se não fica assim aquela coisa tão perfeita, porque eu ainda não sei editar vídeo, não sei tirar a imperfeição, vai ficar tudo imperfeito mesmo, vai ficar natural, tá? E agradeço e peço que, por favor, não só assistam o vídeo, mas também se inscrevam no canal. Quanto mais gente inscrita, mais o YouTube vai me reconhecer, né? E compartilhem para seus amigos, seus parentes, tá? E não esqueçam de comentar. Eu vou tentar responder a todos, porque eu demoro um pouco para ver os comentários, mas eu olho, tá? E então até o próximo vídeo, se Deus quiser. E mais uma vez, obrigada, tá bom?